Aleluia, boa noite, a graça e a paz. Que prazer estar aqui essa noite, né, junto com vocês, para compartilhar um pouquinho da aula, como o Felipe disse, da aula do discipulado, da aula sobre comunhão. Se puder já colocar, por favor, os slides, né? Eu trouxe, geralmente, a gente traz uns slides para poder guiar a aula e para facilitar também, né, para vocês, para ser mais dinâmicos. Mas a gente fica muito livre, eu também abro espaço para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? No final, o que eu puder ajudar com um pouquinho do conhecimento da palavra que eu já tenho, será um prazer. É um prazer estar aqui, né, nessa noite, junto com vocês, nessa obra que eu creio que foi o Senhor que trouxe para cá, né, o verbo da vida do Gigilim, a palavra da fé. E quando a palavra ela chega na nossa vida, ela é a luz, né? E aí ela traz uma clareza, uma luminosidade e mostra as áreas onde nós precisamos melhorar, né? Porque a palavra ela é a luz. Jesus ele é a luz na nossa vida, no nosso caminho. E hoje o que eu vou conversar aqui com vocês é sobre a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja, né? E aí eu queria que, por favor, você passasse o primeiro slide para mim. Quando eu estava montando, né, os slides para o preparo dessa aula, o Senhor falou comigo. E aí o Senhor disse, você vai utilizar imagens. Né? E por quê? Porque as imagens, o nosso cérebro, ele aprende mais com a imagem. E aí o Senhor falou comigo para eu falar sobre alicerce. Eu não sei se vocês que estão aqui nessa noite já tiveram a oportunidade, se já construíram alguma obra, ou já tiveram a oportunidade de acompanhar, ou até mesmo observar, né, alguma obra em construção. A minha casa, ela é uma casa que ela é de primeiro andar, né? E aí eu lembro que quando a gente estava acompanhando o processo de construção, muitas vezes eu ia lá na casa e eu falava para o meu marido, mas não sai do lugar? Só tem essas coisas aí no chão. Na época eu não entendia muito, né? E eu dizia, e quando é que vai começar a subir as paredes? E aí eu lembro que ele me explicou assim, olha, porque a casa é de primeiro andar, porque ela, né, vai ter um teto acima, umas paredes acima, é necessário que o alicerce ele seja mais profundo, para ele dar uma sustentação melhor. Então, muitas vezes a gente passa por determinado local, né, os grandes prédios, né, ou esses lugares mais altos, e a construção, o correto é ser mais demorada para que o alicerce ele tenha uma base melhor, para que ele tenha uma base bem firmada. E aí, por que eu trouxe essas imagens para vocês? Porque não tem como a gente falar de comunhão com Deus sem a gente falar de oração. A oração, ela é a base, ela é o firmamento, ela é o alicerce que nos dá a nós como cristãos de construir a nossa casa sobre a rocha, né? Eu creio que vocês já ouviram na palavra em Mateus está escrito que tem a parábola, né, do homem que construiu a sua casa sobre a areia e do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vêm as tempestades, quando vêm os ventos, quando a casa que está firmada na areia, quando vem o vento, ela é derrubada. Mas quando vem os ventos e a casa ela está firmada sobre a rocha, por mais que os ventos sejam fortes, por mais que a tempestade seja forte, mas como ela está bem alicerçada, ela não é destruída. E aí o Senhor falava, você vai trazer essa imagem sobre a alicerce para falar que a comunhão comigo, a oração, vai trazer uma base, vai trazer uma alicerce forte. Que mesmo que as tempestades da nossa vida, os problemas da nossa vida sejam intensos do lado de fora, quando se tem uma vida com Deus, quando se tem uma intimidade com o Senhor, por mais que os ventos sejam fortes, a casa não vai ser derrubada, ela vai continuar firme, amém? Então, assim, o desejo do meu coração, né, é que nessa noite
Quando a gente fala a palavra, a primeira pessoa que escuta sou eu, né? E Paulo diz que é segurança para a gente falar as mesmas coisas. E é sempre bom a gente trazer, né, a nossa lembrança que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, que nós precisamos, né, estar sempre em oração, né? Por quê? Porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Mas na Bíblia diz que ele tem prazer na oração do justo, que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então, como é bom a gente saber que quando a gente fala, ele ouve. Então, todas as vezes que você orar a Deus, né, do seu jeitinho, que muitas vezes as pessoas dizem assim: "Ah, mas eu não sei orar". E aí eu sempre falo, a oração é uma conversa com Deus. Abre o teu coração, fala para Ele como é que você está sentindo, né? Quais são as suas angústias, quais são os seus medos que o Senhor ouve. E ali, todas as vezes que você fizer isso, você está alicerçando a sua vida espiritual na rocha. Para quando vier, né? Porque os tempos de tempestades, eles chegam na vida de qualquer pessoa, né? Mas para quando esses tempos chegarem, você estar bem alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, que é aquele que consegue controlar todas as tempestades, né? Então, nós precisamos entender que nós como cristãos, né, nós temos a oração como um alicerce, que nós precisamos orar e vigiar, porque os dias eles são maus, mas o nosso Senhor, ele é bom. Amém? Pode passar, por favor. Então, ó, lá em Salmos, se vocês quiserem abrir, por favor, lá em Salmos, ou quiserem anotar também, em Salmos 34, no versículo 15. E aí eu já vou dar, né, uma atividade para você. Eu já vou começar. Eu gosto muito de ensinar, né? Eu dou aula, eu sou fora, vamos dizer assim, da igreja. Eu já vou dar uma atividade para você. Você vai fazer em casa. Aqui você vai grifar na sua Bíblia, por favor. No Salmos 34, no versículo 15. Eu não sei qual é a sua versão. Essa eu estou usando a Almeida, que diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E qual é a atividade que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, que vocês grifassem na Bíblia de vocês esse versículo. E aí em casa, com mais calma, que vocês escrevessem esse versículo. Escrevessem mesmo no papel. Cortasse esse papelzinho e colocasse em um lugar que você sempre visualiza. E aí eu vou te dar uma dica. Que você coloque vizinho o espelho. Por quê? Porque todas as vezes que a gente acorda, né, que a gente vai sair, geralmente a gente dá uma passadinha no espelho para ver como é que a gente está. E aí, todas as vezes que você passar por aquele espelho, você vai ler aquele versículo. E aí, na palavra diz assim, ó, que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite, para que a gente possa cumprir tudo que nela está escrito. Então, todas as vezes que você passar naquele espelho, você vai ler: os olhos do Senhor repousam sobre mim, que sou justa, porque Jesus me fez justa, e os seus ouvidos estão abertos ao meu clamor. Então, todas as vezes que você falar essa verdade, você vai ler e você vai falar essa verdade. Você vai ter a certeza que todas as vezes que você orar, o Senhor vai estar te ouvindo. Amém? Por quê? Porque a gente precisa se alimentar da verdade. E a verdade é quem? É a palavra do Senhor. Porque nós somos tão bombardeados, gente, com tantas informações, né? Com tantas informações através das redes sociais e de tantas outras coisas, que nós precisamos usar de alguns meios para fazer com que a verdade da palavra esteja sempre no nosso coração. Então, nós precisamos sempre
trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Saber que o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, os ouvidos dele estão assim, ó, atentos, só esperando a gente falar. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Sabe o que eu acho lindo no Senhor? É porque é assim, ó, somos nós que precisamos dele. Ele é o Deus todo criador, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Sabe de tudo que a gente precisa, mas ele ainda diz assim, ó, eu penso assim, ó, somos nós que precisamos, mas ele ainda diz assim, se você me buscar, eu vou te recompensar. Olha só, olha como ele é lindo e como ele é bom. Então, todas as vezes que a gente busca o Senhor, por você estar aqui nessa noite, vocês estão buscando, sabia? Vocês estão vindo à casa do Pai para receber mais conhecimento de Deus, para saber como é que faz da maneira certa e não da maneira errada, para entender, não, a palavra diz que é assim que eu tenho que fazer. Então, por vocês estarem buscando hoje, nessa noite, terem separado um tempo, né, do sábado de vocês, para estarem aqui, recebendo da palavra do Senhor, o Senhor recompensa. Por quê? Porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, ó, vamos revisar. O que é que nós precisamos entender? Que para ter uma vida com Deus, para ter uma vida alicerçada, eu preciso orar. Eu preciso. E a oração é o quê? É uma conversa. Como eu estou conversando aqui com vocês, né? Do mesmo jeito a gente pode, né, entrar, né, conversar com o Senhor, explicar o que é que a gente está sentindo, como é que a gente está sentindo, né, o que se passa no nosso contexto. E a gente precisa ter a certeza de quê? Que Ele me ouve, que Ele nos ouve, que Ele existe, que Ele tem prazer na nossa oração, que Ele tem prazer naqueles que o buscam e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você for conversar com o seu pai, você já tem a certeza que Ele te escuta. Você já tem a certeza que Ele te recompensa. Amém? E sabe que quando eu falo em recompensa, não quer dizer que o Senhor vai fazer do jeito que você está dizendo, tá? Por quê? Porque Ele é soberano. Né? Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Que às vezes a gente pode falar assim, mas eu orei tanto desse jeito e não aconteceu do jeito que eu queria. Só que quando Deus faz, Ele faz assim, ó, infinitamente mais do que nós pedimos, ou do que nós pensamos, ou do que nós imaginamos. Porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é grande. Amém? Então, assim, o que é que nós precisamos? Nós precisamos orar, ter fé e descansar. Descansar por quê? Porque Ele faz. E Ele faz infinitamente mais do que você possa pedir ou do que você possa imaginar. Né? E, na realidade, a oração, ela é a forma de nós nos relacionarmos com o Senhor. Né? É da gente mostrar para nós, seres humanos, que nós dependemos dEle. Né? Que não é tipo, a oração não é algo para barganhar Deus. Não é algo para mudar Deus. Porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é bom. Isso é uma segurança para nós. De saber que Ele é bom e Ele não muda. Que nada de ruim não veio de Deus, não. Porque Ele é o Pai das luzes. E tudo que vem de bom vem do teu Pai, do teu Senhor. Amém? Pode passar, por favor. Um versículo que eu também vou pedir para vocês fazerem, que eu acredito que vai ajudar. Lá em Filipenses 4:6, se vocês, vou pedir também para vocês abrirem, para grifarem na Bíblia de vocês, ou de marca-texto, ou de caneta. Lá em Filipenses 4:6. Todo mundo já abriu? Amém ou misericórdia? Diz o seguinte: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos
a Deus. Existem algumas pessoas, né, que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, me perguntando, por que é que eu preciso orar e por que é que eu preciso falar se Deus já sabe de todas as coisas? Alguém aqui já pensou nisso? Porque eu já pensei, eu dizia, por que é que eu preciso falar se Ele já sabe? Ele não já sabe que eu preciso? Né? Ele não já sabe que eu estou necessitado, que eu estou sentindo assim? Por que é que eu preciso falar? Nós precisamos falar para o Senhor para a gente entender que nós somos dependentes dEle. E para entender onde nós estamos na dependência no Senhor. Então, quando você chega para Ele e diz assim, Deus, eu fiquei chateado com aquela situação, um exemplo, que aconteceu no meu trabalho, com o meu colega de trabalho, eu não gostei, eu fiquei magoado, eu disse o que não era para dizer, porque às vezes não acontece, né? Às vezes a gente fala o que não é para falar. Como é que o Senhor vai fazer? Deus, seja justo. E o Senhor, Ele é justo. Amém? E às vezes a justiça do Senhor não é sempre o que a gente quer da nossa forma. Mas Deus, Ele escuta. Deus, o que Ele quer de nós? Ele quer que a gente dependa dEle. Então é por isso que Ele pede para a gente falar. É por isso que nós precisamos entender, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós entregamos ao Senhor as situações, o desejo do nosso coração, né? O que a gente quer que Ele faça, como a gente quer viver, porque o Senhor, Ele gosta de ouvir, e Ele gosta de ouvir nos detalhes, porque Deus é um Deus que Ele gosta dos detalhes. Eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses. E desde quando eu me tornei mãe, eu sempre converso com meu esposo e eu falo assim, é interessante que quando você tem um filho, eu não sei se quem não tem filho, quando tiver, vai entender o que eu estou falando. E quem tem já vai entender agora. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, mesmo o homem, ele sendo mau, ele quer dar boas coisas para os seus filhos. Imagina o Pai do céu, o dono do ouro, o dono da prata, o Criador de todas as coisas. Não nos daria Ele o que Ele tinha de melhor, gente, que era o Filho. Ele nos entregou. Ele deu Jesus, o que Ele tinha de mais precioso. Não nos daria Ele as outras coisas? E aí eu converso sempre com meu esposo. Quando a gente, né, quando eu me tornei mãe, eu disse, meu Deus, tudo que eu puder dar de melhor para o meu filho, eu vou dar. Aí eu fico imaginando Deus, quando Ele olha lá nos céus, né, para nós. Por que não nos daria Ele todas as coisas que nós pedimos de acordo com a palavra dEle? Por que de acordo com a palavra dEle Ele vai nos dar? Porque quando a gente está firmado na palavra, quando a gente conhece a palavra, e quando nós vamos nos direcionar ao Senhor para pedir algo de acordo com a palavra, não vai ser algo egoísta. Nós não vamos estar pedindo somente para o nosso prazer. Por quê? Porque um dos mandamentos do Senhor é que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Então, quando a gente chega para o Pai para pedir algo, né, ou para agradecer por algo, ou para interceder por alguém, a gente não está sendo, né? Não é para a gente estar sendo egoísta se nós estivermos pedindo de acordo com a palavra. Então, todas as vezes que você também se dirigir ao Senhor para contar os teus anseios, para contar as tuas coisas, quando você fala e você entrega, existe um alívio, um bálsamo vindo do Senhor, através do Espírito Santo. É por isso que ele diz, ei, não anda ansioso não. Traz essa ansiedade para mim, porque eu troco o fardo. Você chega com aquele fardo bem pesado, mas eu tiro o fardo pesado e te dou o meu que é leve. Amém? Então é por isso que a palavra diz, ei, não anda ansioso não, ó, com a conta que tem que pagar segunda-feira. Não anda ansioso não, se perdeu o emprego. Não anda ansioso não, porque o filho está doente. Aquieta e acalma o teu coração. Vem para mim, se achega para perto de mim, conversa, me diz o que é que está se passando no teu coração e na tua mente, que eu acalmo o teu coração. Amém? Então, qual é a segunda atividade que eu vou passar para vocês? Que como vocês são crentes, eu vou acreditar que vocês vão fazer em casa, tá bom? Mas aí o que? Por que eu tô pedindo isso para vocês?
Porque, de acordo com a ciência também, que eu também gosto de estudar a parte da ciência, quando a gente escreve, quando a gente lê, a gente memoriza. Então, é importante para nós trazer os versículos e a palavra em determinadas situações. Então, escrevam também, coloca lá, ó, perto do local que você vê, para você sempre lembrar, eita, quando eu estou ansioso por alguma situação, epa, sinal de alerta. O que é que eu preciso fazer? Preciso entrar no meu quarto, fechar a minha porta e conversar com meu Deus, que pode fazer todas as coisas, e entregar essa ansiedade para Ele, para que o fardo seja trocado e eu entenda que o controle de todas as coisas, o controle da minha vida e o controle de tudo não é meu, é do Senhor. Amém? Pode passar, por favor. E aí, ó, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o homem, ele é um ser trino. E o que é ser um ser trino? Né? Nós somos formados pelo corpo, pela alma e pelo espírito. O corpo é através onde nós temos o contato, né, com o mundo externo, onde a gente consegue sentir as sensações de calor, onde eu consigo sentir a sensação de frio, de apertado, de folgado. É onde eu tenho contato com o ambiente. Nós temos a alma, e o que é a alma? A alma é a nossa mente. É onde tem os questionamentos, é onde nós temos o nosso intelecto, o nosso pensamento. E nós, né, somos espírito. E é através do nosso espírito, do espírito recriado, que nós temos contato com o Senhor, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento em que você confessou a Jesus Cristo, abriu a sua boca e confessou a Jesus, né, dizendo que ele era o seu único e suficiente Senhor e Salvador, a partir daquele momento, o teu espírito que estava morto, ele foi ressuscitado, ele foi recriado. Amém? E é através desse espírito novo que diz assim, ó, agora você é nova criatura. Aí as pessoas podem dizer, oxe, mas eu me converti e não mudou nada. Porque não mudou por fora, mudou por dentro. Amém? Só que quando existe uma mudança por dentro, ela também vai repercutir do lado de fora. Amém? Por quê? Porque quando você começa a ter comunhão com o Senhor, a trazer para a sua mente a palavra vai começar a sair da sua boca. E na Bíblia diz assim, ó, que quando o coração está feliz, ele aformoseia o rosto. Vocês já ouviram esse versículo? Então, quando uma pessoa está cheia da presença do Senhor, ela vai transbordar através dos lábios, das atitudes, das ações e das reações dela, o amor de Deus. Então, não tem ninguém feio que não fique bonito quando se converte. Fica todo mundo bonito quando se converte. Então, existe também uma mudança física, que eu digo. Por quê? Porque, assim, aquela pessoa, nós transbordamos o amor do Senhor. Então, não tem ninguém feio depois que conhece Jesus. É todo mundo bonito. Por quê? Porque a partir do momento que você tem intimidade, que você ora, você fica mais parecido com Ele. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conviver tanto com uma pessoa que você parece com ela. Não sei se fulano já diz, eita, fulano está convivendo tanto com o cicrano, que está com os mesmos trejeitos, as mesmas palavras, as mesmas coisas, está convivendo demais. E o desejo do Senhor é esse, é que a gente conviva tanto com a palavra, que a gente ore tanto, que a gente tenha tanta intimidade com Ele, para que a gente fique parecida, agora é parecido de verdade com Jesus. Amém? Esse é o desejo do coração do Pai. Né? Então, assim, eu sei que existe uma caminhada, eu sei que existe muitas coisas, porque nós vivemos em um mundo que muitas vezes ele tem nos consumido tanto em relação ao nosso tempo. Mas o desejo do meu coração, né, eu falo para mim e falo para vocês, é que a gente possa se policiar, é que a gente possa ser constante e determinado em tempo de oração e em tempo de leitura da palavra, e em tempo de meditação. Porque o Senhor pede para a gente meditar na palavra. Quantas e quantas vezes a gente não tem meditado no problema? Né? Pensado, eita, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer?
né? Geralmente não é assim, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, ei, não. A gente precisa entender que o controle está no Senhor. E a gente precisa entender que nós precisamos ter contato com o Senhor, nós temos contato com o Senhor através do nosso espírito, mas que nós precisamos moldar a nossa mente, moldar a nossa alma. Como é que a gente molda? Através da leitura da palavra, através da meditação, através da oração. Amém? Pode passar, por favor. Ó, mas vem a hora, e já chegou, lá em João 4, 23, 24. Se vocês quiserem tirar foto ou anotar aí, tá bom? Os versículos que estão sendo utilizados. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada. Do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu não sei se vocês aqui já tiveram uma experiência de chegar no culto e dizer assim, meu Deus, parece que o pastor estava falando comigo, a ministração todinha. Não sei se vocês já tiveram uma experiência, mas eu já. De dizer assim, parece que ele sabia da minha vida todinha. Sabe o que é isso? Porque a palavra do Senhor, o Senhor, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E a palavra, ela é como uma espada, que ela consegue separar juntas e medulas. Que ela consegue, né, falar diretamente com o teu espírito, discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando a palavra ela é lançada, a palavra ela é viva. Não é por conta do ministro que está aqui na frente. Não, porque a gente é só um vaso. Quem está aqui na frente é só um vaso que o Senhor usa. E Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Porque às vezes a gente vem para a igreja esperando uma palavra do ministro. Mas aí Deus fala com a gente, com a pessoa que está do lado. Com o diácono que abriu a porta. Amém? Então, nós precisamos entender a forma que o Senhor trabalha. Que Deus não trabalha do jeito que a gente quer. Deus trabalha do jeito que Ele quer. E nós precisamos entender que quando a palavra de Deus ela é lançada, quando ela é falada, ela tem poder. Porque o evangelho de Deus é o poder dele. É o poder que vem para transformar as nossas vidas. Então, quando você estiver lá na sua casa, que você decidir vir para cá, para esse lugar, para ouvir a palavra de Deus, você já vem com o coração aberto, sabendo que você vai receber, não por conta do ministro que vai estar lá na frente, independente de, mas porque a palavra, nesse lugar, a palavra ela é falada, a palavra ela é ministrada. Então, você já vem com o coração aberto e preparado para receber do que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Pode passar, por favor. Mas e aí? Como é que a gente deve orar? Vocês vieram para cá e vocês já entenderam que, né, nós estamos trabalhando hoje a comunhão com Deus e com a igreja. Para eu ter comunhão com Deus, o meu acesso, né, hoje é através da oração. Por quê? Porque Jesus já veio, Jesus já pagou o preço, e por Jesus ter pago o preço, eu consigo falar diretamente com o Pai. O que eu acho magnífico nisso. Ei, nós temos acesso. Você já parou para pensar? Nós temos acesso ao Criador de todas as coisas. Aquele que criou tudo. Tudo. Os céus, a terra, tudo que há. Eu e você. Ele diz assim, eu quero te ouvir. Sabe que eu quero ser teu amigo? Amigo. Deus quer ser nosso amigo. Amém? E Ele é o nosso Pai. Aí imagina você ter o acesso de chamar Deus de Pai. Porque a Bíblia diz, a partir do momento que você diz que você creu, que Jesus veio do céu,
se tornou homem, morreu por você, você creu, meu filho, você confessou com a tua boca, pronto, você é filho. Se você é filho, você tem acesso. E aí você tem acesso ao Deus Criador, ao Deus poderoso, ao Deus onisciente, ao Deus onipotente. Mas aí como é que eu devo me portar? Porque existem algumas pessoas que às vezes dizem assim, mas e aí, como é que eu vou orar? Eu não sei, eu converso, eu preciso mudar a minha entonação de voz, eu preciso, como é? E aí passa para mim, por favor, para a gente entender como é que a gente deve orar. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que ter fé. Que quando você for se dirigir a Deus, você precisa crer que Ele existe. Porque qual é o sentido de você ir orar se você não tiver fé que Ele vai te ouvir? Então lembra do primeiro versículo que eu coloquei? Ei, presta atenção, os ouvidos dele estão atentos ao teu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre nós, que somos justos. Pronto, eu trouxe essa verdade para o meu coração, eu já tenho fé que Ele me escuta. Então, quando eu vou orar, a primeira coisa que Deus quer de nós é, ei, tenha fé que eu estou te ouvindo. Então, lá em Tiago 1,6 diz o seguinte, peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro, do lado para o outro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu preciso ir com fé. Aí você pode dizer, mas eu não tenho fé ainda, que pode acontecer. Eu não tenho fé ainda que esse problema, como é que eu faço? Por isso que a palavra diz assim, para a gente ter, né, a fé que é necessária, nós precisamos ler e meditar na palavra. Então, se você acha que está com pouca fé, o que é que a gente precisa fazer? Se eu acho que estou com pouca fé em determinada área da minha vida, o que é que eu preciso fazer? Exemplo, estou com sintomas de uma determinada doença. Vou orar para o Senhor manifestar a cura. O que é que eu preciso fazer para aumentar a minha fé nessa área? Vou lá. Hoje em dia a gente tem algo que nos ajuda muito, que é a internet. Você bota lá na internet, me dê todos os versículos ou 10 versículos que falem sobre cura na palavra de Deus. Pronto, aí lá vai ajudar, tá? Vai ajudar a gente. Então, a gente pode usar também a internet para nos ajudar nesse respeito. Até que você consiga manusear a palavra de uma forma que você não precise ir para a internet. Aí um exemplo, mas aí lembra, você foi lá, viu os versículos, você vai para a palavra, para a Bíblia que está na tua casa. Você está com dificuldade financeira, eu quero versículos que me dê, né, que me traga, o que é que a palavra diz sobre finanças, sobre prosperidade. Pronto, tem lá aqueles versículos, lembra do exercício que eu falei para vocês? Lê, grifa na Bíblia, escreve, coloca na parede, traz à memória aquele versículo, para que você tenha fé a respeito daquela área, para que você entenda que quando você for orar, não está, como a onda do mar, sendo levado para um lado para o outro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Não existe outra verdade. Nós entendemos que ela é a verdade. Então, independente do que o mundo diz, nós não estamos com o que o mundo fala. Nós estamos com o que a palavra fala. Amém? Outra coisa, nós precisamos orar no nome de Jesus. Né? Lá em João 13, 14 diz o seguinte, e tudo quanto você pedir em meu nome, para o meu Pai, o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. E aí, né, você pode dizer assim, mas eu já pedi no nome de Jesus e não aconteceu. Lembra do que eu falei, que nós precisamos ter tanta comunhão com a palavra, entender tanto a palavra, que quando a gente for pedir algo para o Senhor, esse algo eles tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Então, quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus e no nome de Jesus, não tem como não acontecer. Amém? Vai acontecer. No tempo certo, vai acontecer e é manifestado. Né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que eu preciso orar segundo a vontade de Deus. E o que é orar segundo a vontade de Deus? É entender o que está na palavra, para que quando eu ore,
eu ore a palavra. É assim, ó. Pai, estou sentindo uma dor. Obrigada, porque eu já sou curado. Porque lá em Isaías 53, 4 e 5 diz que pelas suas pisaduras eu já fui curado. Amém? Então eu trago sempre à memória do Senhor o que Ele me falou na palavra dEle. Ele já disse que eu sou curado, então eu sou curado. Lá na palavra de Deus diz, ei, o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Você não terá falta de sabedoria, você não terá falta de saúde, você não terá falta de discernimento, você não terá falta financeira. Por quê? Porque Ele é o teu pastor. Amém? Então nós precisamos sempre, ó, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Falar a palavra nas nossas orações. Trazer para o Senhor aquilo que Ele já falou. Porque se Ele já falou, ó, é ponto final. É o que Ele diz. Por quê? Porque Ele é um Deus que vela para com a palavra. Ele diz assim, ó, é como se Ele tivesse dito, se eu falei, já aconteceu. Se eu disse, pode confiar. Amém? Nós precisamos ter o quê? Perseverança, né? E contou-lhes, lá em Lucas 1 diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos entender que a oração, ela é um pão diário. Nós precisamos orar todos os dias. Quantas vezes por dia? Você pode me perguntar. Eu digo, orar sempre. E o que é orar sempre? Sem cessar. É tipo, você está ali, ó, dirigindo e orando. Deus, obrigada. Obrigada que o Senhor me leve em paz e em segurança. Deus, obrigada pela tua bondade. Obrigada. Eu sempre gosto, né, nas minhas orações, de orar pelas coisas comuns. E o que são as coisas comuns? Coisas que às vezes nós temos no dia a dia, isso é algo meu, tá? Eu estou só dando um exemplo. Mas coisas que nós temos no dia a dia e às vezes a gente esquece de agradecer. Por exemplo, você hoje já agradeceu porque você tem acesso à água potável? Quantas pessoas, às vezes, queriam ter acesso à água mesmo e não tem, gente? Você já agradeceu pelo ar que você respira? Quantas pessoas não estão em hospitais sem conseguir respirar? Você já agradeceu porque você consegue caminhar? Que você consegue comer sozinho? Que você consegue, né, dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu filho? Pelas coisas comuns. Por quê? Porque às vezes aquilo que é comum a gente menospreza, que a gente tem todo dia. E nós precisamos, eu vou, né, falar com vocês sobre uma oração chamada de oração de gratidão. Existe sim a oração de petição. Eu entrar para pedir algo ao Senhor. Mas nós também precisamos aprender a ser gratos por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo que Ele faz todos os dias. Amém? A gente está aqui hoje, né? Nós chegamos em paz e em segurança a esse lugar. E, em nome de Jesus, voltaremos também em paz e em segurança para os nossos lares. Amém? Pode passar, por favor. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de orações que nós temos. Né? Nós temos a oração de ação de graças, a oração de intercessão, oração de consagração, oração de petição. Porque, às vezes, algumas pessoas podem pensar que só existe a oração para pedir, mas não. Existe a oração de agradecimento. Quando você for orar hoje, que você for dormir lá na sua casa, você comece a olhar ao seu redor e veja quais são os seus motivos para você ser grato. Seja grato pela cama que você tem, pelo travesseiro, pelo lençol, pela energia elétrica que quantas pessoas também queriam ter e não tem. Por saber que amanhã, quando você acordar, que eu creio que todo mundo aqui, amanhã, quando acordar, sabe que tem o café da manhã na mesa. Amém? Então, assim, que sejamos gratos. Que os nossos olhos não estejam voltados somente para as coisas que nós ainda não temos, mas que sejamos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Amém? Então, assim, um tipo de oração, e é uma oração que é para ser feita todos os dias, é a oração de gratidão. Seja grato ao Senhor pela oportunidade que Ele te dá de mais um dia, por você poder respirar. Seja grato ao Senhor por ter Jesus na sua vida.
Amém? Porque quantas pessoas não estão aí fora perdidas, doentes? E aí, às vezes, quando eu falo doente, não é só no corpo, é doente na alma. Porque não sabe para onde correr. E você aqui que está aqui nessa noite sabe que se você precisar, você tem um Deus que te escuta. Que você entende que você nunca está só. Porque a palavra de Deus diz que Jesus voltou para o Pai, mas Ele nos deu o Espírito Santo. E é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E aí nós temos a oração de intercessão, que é aquela oração em que a gente ora pela vida do irmão. Então, como é teu nome? Yasmin. Então, tipo, a gente se levantar, ó, vamos orar pela vida de Yasmin. Então, quando eu oro, ou então fulano, ó, você pode orar, eu estou precisando do emprego, eu estou precisando resolver essa situação, minha mãe está doente. Então, quando você pega junto com aquela outra pessoa, a gente chama de oração de intercessão, tá? Quando você intercede pelo outro ou por alguma outra causa do outro, tá bom? É a oração de intercessão. Temos também a oração de consagração. Exemplo, quando vocês se mudarem, eu acredito, do local que vocês estavam para esse prédio. Aí vem aqui, aí a gente ora, né? Pelo lugar. Senhor, nós consagramos esse lugar a Ti, né? Que aqui é um lugar de bênção, onde pessoas serão, né, encontrarão Jesus como Senhor e Salvador. Declaramos crescimento, avanço. É uma oração de consagração. Por quê? Porque esse lugar aqui está consagrado a Jesus Cristo. Então, quando você consagra algo, eu fiz uma casa nova, consagra a tua casa ao Senhor, porque tudo que é consagrado ao Senhor, Ele abençoa. Amém? E a oração de petição, que é aquela oração onde a gente chega para pedir mesmo. E Deus quer que a gente peça, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode pedir, porque Ele escuta. Aí Ele vai atender se o teu pedido estiver de acordo com a palavra dEle, tá bom? Se não for um pedido egoísta. Pode passar, por favor. E aí eu gosto dessa oração de Billy Graham, que diz o seguinte, ó. A oração não deve ser um fardo, mas a gente precisa entender que ela é um privilégio que Deus nos deu graciosamente. Nos deu por quê? Porque Ele quer a nossa comunhão. Então é a maneira da gente ter comunhão com o Senhor. Não é um fardo, é um prazer conversar com o Todo-Poderoso. Amém? Pode passar, por favor. E aí outra coisa que vocês precisam entender, né, nessa noite, fora que a oração, ela é a forma de eu ter comunhão com o Senhor, é que a gente precisa congregar. Nós precisamos ir até, né? Quando a gente fala a casa de Deus, não, a casa de Deus somos nós, mas a gente precisa ir à igreja. Por quê? Porque é na igreja que a palavra ela é ministrada. É na igreja onde nós temos contato com as outras pessoas. Onde a gente exercita o fruto do Espírito, a paciência, a bondade, a benignidade, né? É aqui que a gente exercita o fruto. A gente exercita em casa, mas aqui também. É aqui que a gente entende que o meu irmão precisa da minha oração. Né? Que quando chega Yasmin diz assim, ei, Sabrina, tu pode orar por mim, eu estou passando por isso aqui. E onde é que a gente escuta? Onde é que a gente... É na igreja, gente. É na igreja que a gente pode servir a Deus. Por quê? Eu digo assim que a gente pode servir a Deus. Porque é dentro da igreja que a gente serve pessoas. E quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo ao Senhor. Amém? É uma forma de ser grato a Deus. Porque Deus já fez tanta coisa por nós. Então, quando eu venho à casa de Deus, lembra, ó. Deus diz assim, quando vocês me buscam, eu tenho um prazer. E eu ainda galardoo. Eu fico pensando, rapaz, é a gente que precisa de Deus. E Ele ainda nos presenteia quando a gente busca Ele. Olha que Deus bom, né? Então, assim, o que é que vocês precisam entender nessa aula de hoje do discipulado? Primeiro, a oração, ela é a oração. E a leitura da palavra, ela é o alicerce da vida do cristão. E que a gente precisa vir à igreja. A gente precisa estar aqui, porque é aqui onde a gente é alimentado. É aqui onde a gente é moldado. É aqui onde a gente é amado. É aqui onde a gente ama também. Amém? Então, vocês, né, saiam daqui de hoje, dessa aula, com essa convicção. Não, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar, mas eu preciso vir para a igreja. Porque é na igreja que eu escuto. Né? Então, lá em Hebreus 10, no versículo 24 e 25, diz: E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras,
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia de Jesus voltar. Então, assim, é tipo assim, ó, eu cheguei hoje na igreja e não vi, me diz teu nome? E não vi Rocelene. Oxa, entendi. Olha, vamos mandar mensagem para Rocelene. Por que foi que ela não veio para a igreja hoje? Isso é um cuidado. Sabia? É um cuidado que a gente tem um com o outro. Isso aqui, ó, que vocês estão juntos, isso é bom. Isso dá a liga, isso é preciso. Por isso que Deus diz, aí precisa ter o ajuntamento, que é para um cuidar do outro. Que é para poder a gente obedecer aquele versículo que o Senhor nos manda. Ei, amai uns aos outros. Então, aqui é um ambiente de amar um ao outro, amém? Pode passar, por favor. E aí, Deus falou comigo, né? Eu já estou finalizando, mas Deus falou comigo assim, ó. Quando você for falar de não deixar de congregar, você vai colocar uma imagem. Aí, quando eu digo Deus, foi porque foi Deus mesmo, viu? Quando eu estava fazendo os slides, Deus disse assim, você vai colocar uma imagem de uma fogueira e de uma brasa. Que uma brasa é um pedacinho, né, do pau que está lá na fogueira incendiando, que a gente tira de perto. Quando eu tiro a brasa de perto da fogueira, tem um tempo que ela ainda fica acesa. Tem um tempo que ela ainda fica quente. Mas com o passar do tempo, ela longe e ela distante da fogueira, ela se apaga. E aí, por que foi que Deus mandou eu colocar essa imagem? Justamente para isso. Para que a gente se atente e tenha cuidado de não estar distante da fogueira. Para que a gente não venha se apagar. Amém? O fogo, ele é do Espírito. Ele é do Senhor. Mas existem coisas que só são liberadas dentro desse ambiente. Existem, né, milagres, existem palavras que você vai viver quando você estiver aqui. Então, assim, não se aparte desse lugar. Não se aparte do lugar onde a palavra de Deus é ministrada. Por quê? Porque onde a palavra é ministrada, existe transformação, existe milagre, existe cura, existe libertação. Amém? Pode passar, por favor. Né? E em quais dias, né, vocês podem congregar? Né? Aqui, né, vocês têm cultos nos domingos, começa às 7 ou 7h30? Às 6, olha eu. Começa às 18 horas. Então, amanhã já estou convidando, amanhã estejam presentes. Vai ser um culto poderoso, amém? Então, amanhã, às 18 horas, estejam aqui, ó, o ministro tópico, eu já estou até sabendo quem é. Então, estejam aqui, se façam presente. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai ser liberada. E onde a palavra de Deus é liberada, ó, lembra? A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Então, tem transformação. Amém? Então, lá em 18:20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E isso aqui é uma promessa. Jesus está aqui com a gente. O Espírito Santo está aqui conosco. Por quê? Porque há um tanto de gente reunida no nome dele. Amém? Pronto, pode passar, por favor. Próximo. Então, né, falar também para vocês a importância em relação à ceia. Né? Por que a gente ceia? Por que nós ceiamos? A ceia, ela é para trazer a nossa memória sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Geralmente, aqui vocês, é o primeiro domingo do mês também? Pronto, só para eu me situar. No primeiro domingo do mês, nós sempre trazemos à memória, através de alguns elementos, o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós utilizamos, né, um pedaço de pão e o suco de uva. O suco de uva vai simbolizar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá naquela cruz, e o pedacinho de pão vai simbolizar o corpo de Cristo que foi moído por nós lá naquela cruz do Calvário. Por que a gente faz isso todo mês? Que é para lembrar que ele morreu, que ele ressuscitou, mas que um dia ele virá nos buscar, amém? Isso é um mandamento do Senhor. Né? O corpo, a igreja é um momento de lembrar, de trazer à nossa memória o que Jesus fez. É um momento também de nos arrepender. Que se a gente estiver em pecado, né, a gente se arrepende com o Senhor, diretamente com ele, e aí a gente ceia. Por quê? Porque a gente entende
que Deus veio, que ele morreu em nosso lugar, que ele morreu a nossa morte para nos salvar. Então é por isso, né, que se você está chegando agora no Ministério Verbo da Vida, todos os meses, no primeiro domingo do mês, a gente tem um momento da ceia, que esse momento da ceia é para anunciar, ei, Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele um dia virá nos buscar. Amém? Pode passar, por favor. Na celebração da ceia, né, a gente utiliza, como eu já falei, o pão, que representa o corpo de Cristo. Então, se você está aqui, você, né, não conheço o contexto de vocês, mas se vocês veem o pãozinho e o suquinho de uva, que é o cálice, o pão representa o corpo de Cristo. E o suquinho de uva é para representar o sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz. Amém? Pode passar, por favor. Não existe na Bíblia, aí algumas pessoas dizem, eu cheguei agora na igreja, me converti ontem. Eu posso já ceiar? Né? No nosso ministério Verbo da Vida, não existe o hábito de chegar e dizer assim, não, ó, você não vai poder tomar a ceia. Né? Por quê? Porque o que é que a gente entende? Que a ceia é algo que é a própria pessoa e Deus, né, que vai dizer assim, é você que se avalie-se o homem a si mesmo para poder comer do pão e beber do vinho. Então, é você que vai discernir se você está em pecado ou não. Caso esteja, peça perdão, se converte e volta, se arrepende. E assim o homem coma do pão e tome o cálice. Né? Então, não existe no Ministério da Vida a proibição. No exemplo do pastor, do diácono, dizer, não, você não vai cear hoje. Não é assim que funciona, tá bom? Então, não existe na Bíblia restrição para participar da ceia, porque qualquer pessoa, na palavra de Deus, não diz, não tem nenhum versículo dizendo quem não pode, não. Só diz assim, ei, se você está em pecado, se endireita, se ajeita e toma a ceia, tá bom? Amém? Crianças podem participar da ceia? Sim, nós cremos que elas podem participar. Lá no departamento infantil, existe a aulinha e elas também comem do pão e elas também tomam do suco de uva. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim, ei, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, diz assim, deixa vir a mim as crianças e não a impeça, porque delas é o reino de Deus. Então, por que a gente impedir delas cear? O que é que precisa para elas cear? O entendimento. Então, a professora do DI, a professora da escolinha, vai explicar qual é o sentido para ela entender o que é que ela está fazendo. Isso sim é necessário. Mas aí, depois que a criança ela entendeu que o corpo de Cristo é o pão e que o suquinho de uva é o sangue de Jesus, que representa o sacrifício, ela pode tomar, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui eu queria, passar alguns livros para vocês, se vocês quiserem tirar foto, para depois vocês estarem adquirindo, tá bom? Esses livros, que é o livro de Kenneth Hagin, Um Homem em Três Dimensões, Zoe, A Própria Vida de Deus. Esse aqui é muito bom, não que os outros não sejam, tá? A Oração que Prevalece para a Paz e A Mesa que Fala. A Mesa que Fala é um livro que vai falar sobre o momento da ceia, a importância dos elementos, tá bom? E esses são os livros que nós indicamos para essa matéria, para falar sobre a ceia e para falar sobre a oração. Então, gente, que não sejamos somente ouvintes ou que não sejamos apenas leitores da palavra, mas que verdadeiramente a gente venha praticar aquilo que nela está escrito. Amém? Muito obrigada pela oportunidade de estar essa noite com vocês. É um prazer estar podendo fazer parte da primeira turma do discipulado da Igreja Verbo da Vida de Gergelim. Eu já declaro essa igreja crescendo, essa igreja avançando, chegando pessoas para pegar junto. E esse lugar e a região sendo impactado pela palavra da fé. Amém? Felipe, muito obrigada, gente.